Os bancos estão em crise? Bom, parece que sim, mas o mundo financeiro global pode estar em um risco ainda maior, principalmente por conta das instituições financeiras não bancárias que também estão entrando nessa crise. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, emitiu um alerta recente sobre isso, e o Banco da Inglaterra também chamou a atenção para essa questão no mês passado, o que tem aumentado ainda mais as preocupações de que a estabilidade financeira mundial possa depender da resiliência dessas instituições financeiras não bancárias, ou seja, no caso de crise dos bancos propriamente dito, essas instituições não bancárias é quem iriam segurar as pontas. Agora, nem elas estão tendo perspectivas de segurar a economia mundial quando a coisa colapsar. Vamos falar sobre isso e de como essa situação vai afetar muito o Brasil. Konnichiwa, Rutan Kami Inocente na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar aí, pessoal, de uma notícia preocupante, mas nada pra gente ficar alarmado assim. Por quê? Porque a situação não é séria? Pelo contrário, a situação é muito séria, porque a gente não vai sentir essa água batendo no nosso popô, vai bater não somente no popô, a água vai sair da privada e vai dar um banho em você. Essa é que é a verdade. Mas é importante a gente se preparar e entender o que está acontecendo no cenário mundial, e a economia, ela tá gritando há bastante tempo. Ela é como aquela esposa, aquele marido que tá há bastante tempo falando, olha, tô infeliz, não tá bom pra mim, melhora, melhora, e aí o marido, a esposa não dá ouvido, e aí uma hora a coisa acaba ficando ruim. É assim que tá a economia mundial, tá? Mas antes de continuar, deixa eu pedir para que você deixe seu comentário, like aí para ajudar no engajamento, tá bom? Torne-se membro para me ajudar a continuar sendo independente, manda o link do vídeo aí para pelo menos um grupo de WhatsApp que você participa, que já me ajuda bastante. Bom, mas o que exatamente são essas instituições financeiras não bancárias? Veja bem, o termo não bancos, ele abrange empresas financeiras que não são bancos, mas que oferecem todos os serviços financeiros, né? Incluindo empréstimos para famílias e para empresas. Ou seja, é um setor da economia muito importante. Os não bancos tinham cerca de 239 trilhões de dólares em seus livros até o ano de 2021, representando pouco menos da metade total dos ativos financeiros de todo o planeta. Mas por que essa preocupação com as instituições financeiras não bancárias agora? Bom, desde a crise financeira que foi mundial no ano de 2008, esse setor acabou crescendo fortemente, com sua base de ativos crescendo em média de 7% ao ano, segundo os dados do FSB. E as taxas de juros atingiram o fundo do poço nos anos que se seguiram à crise, o que levou muitos poupadores e investidores a recorrerem aos não bancos em busca de retornos mais elevados. Como eu disse, os não bancos seguram a bronca no momento de crise quando os bancos falham. Enquanto isso, à medida que os reguladores impunham mais e mais restrições aos empréstimos bancários, certos tipos de tomadores de empréstimos, como os consumidores de maior risco, procuravam cada vez mais os não bancos para obter financiamento. Os não bancos, que fornecem crédito não conhecidos como bancos paralelos, embora o termo seja frequentemente usado de forma precisa para designar todos os não bancos, foi uma peça central para que muitas pessoas não quebrassem no ano de 2008. E esse tipo de instituição que está deixando aí os investidores muito preocupados, principalmente os investidores que foram movidos recentemente pelo Bank of America. Os bancos paralelos agora representam cerca de 14% dos ativos financeiros do mundo, e como muitos não bancos, como são chamados, operam sem o mesmo nível de supervisão regulatória, né, de fiscalização, a transparência dos bancos, né, acaba sendo colocada em risco. Mas por que isso é um problema? Bom, há diversos riscos envolvendo ali esse setor, e alguns deles aumentam quando as taxas de juros estão subindo, como estão agora. O tamanho maior do setor significa que seus problemas podem ser por si só, né, algo que vai desestabilizar todo o sistema financeiro global, mas também pode se espalhar para bancos tradicionais por meios de interconexões reais e percebidas. Ou seja,
Se um banco paralelo falir, isso pode ter um efeito cascata e desencadear uma crise financeira ainda maior, que pode se espalhar rapidamente pelo sistema financeiro global. O setor de não bancos está se tornando cada vez mais importante na economia global e está se expandindo rapidamente, desde a crise financeira global de 2008. Essas empresas financeiras incluem uma ampla gama de serviços, como fundos de pensão, seguradoras, fundos mútuos e por aí vai. Os reguladores globais e funcionários do governo, estão demonstrando grandes preocupações com essas instituições financeiras, porque elas sempre seguram a bronca quando a coisa não vai muito bem. Outra questão é, à medida que as taxas de juros aumentam, os investidores podem buscar retornos mais altos nos não bancos, especialmente se as taxas de juros em bancos tradicionais não acompanham o aumento. Isso obviamente pode levar a um aumento do investimento em empresas financeiras não bancárias, o que pode aumentar o risco para o sistema financeiro global. Embora o setor de não bancos seja grande e crescente, muitos investidores e consumidores ainda não entendem completamente os riscos envolvendo esse setor. É importante, inclusive, que os reguladores e empresas financeiras trabalhem juntos para aumentar a transparência e a supervisão regulatória do setor dos não bancos, para poder garantir mais estabilidade financeira mundial e proteger os investidores e também os consumidores. A crise financeira das instituições não bancárias, ela também pode afetar o Brasil e de diferentes formas. Primeiro, se houver uma crise financeira global, isso pode afetar negativamente a economia brasileira, especialmente porque o Brasil é uma economia aberta e depende muito do comércio internacional. Uma crise financeira global pode levar a queda no comércio internacional e uma redução na demanda por produtos brasileiros, o que poderia prejudicar e muito a economia daqui. Além disso, o Brasil tem muitas instituições financeiras não bancárias, como fundos de pensão, seguradoras. Se houver uma crise nesse setor, essas instituições brasileiras também serão afetadas. Isso pode levar a uma crise financeira interna sem precedentes no Brasil, o que pode afetar a estabilidade financeira e a confiança dos investidores na economia brasileira, ou seja, o que estava ruim pode ficar muito pior. Outra forma como a crise das instituições financeiras não bancárias pode afetar o Brasil é por meio das interconexões financeiras. Muitas instituições financeiras no Brasil têm relações comerciais e financeiras com instituições lá fora, lá no exterior, o que significa que as crises financeiras com outros países podem ter um efeito cascata na economia do Brasil. Além disso, muitos investidores internacionais investem no mercado financeiro brasileiro, o que significa que a crise em outras partes do mundo pode levar a uma retirada de investimentos do Brasil. E aí, meus amigos, a coisa fica feia. É desemprego aumentando, é empresa falindo, olha, ia ser um inferno, um apocalipse. Em resumo, uma crise financeira das instituições financeiras não bancárias pode ter um efeito significativo na economia brasileira, afetando o comércio internacional, a estabilidade financeira interna dentro do Brasil e a confiança dos investidores. É importante que o Brasil esteja preparado para lidar com esses riscos, monitorando de perto a situação financeira global e tomando medidas para mitigar os impactos negativos em caso de crise. E por que nós estamos nessa enrascada também? Simplesmente porque o mercado brasileiro não priorizou a indústria nacional, como o Dr. Enéas Carneiro sempre falou. Nos tornamos completamente dependentes do capital estrangeiro. O melhor que produzimos vai para fora e o nosso povo sempre come as migalhas. Não se investiu em tecnologia, não se investiu na indústria nacional e nós estamos nessa situação agora terrível. Ou seja, se a economia brasileira não dependesse tanto do mercado internacional, nós não estaríamos tão preocupados com isso. Por quê? Porque aqui a gente tem tudo. Tudo que planta dá, temos bons produtos, nosso agro, nossa pecuária são perfeitos. No entanto, se tornou escravo do mercado exterior. Venderam nosso país a preço de banana lá fora, recebem uma boa grana para poder dar do bom e do melhor que nós produzimos aqui somente lá para fora e não permitiram que o país criasse uma independência. E agora, para a gente criar isso, iria levar bastante tempo e no meio de uma crise é praticamente impossível. Isso não é notícia para se alarmar, é notícia para se preparar e procurar meios de sobreviver a essas crises, tá bom? É de extrema importância que você pesquise a respeito. A gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos. Eu quero saber sua opinião agora sobre isso aí nos comentários. É novo, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo encontro.